Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jerry e nós estamos começando então a nossa 7ª aula de ciências aqui para o 5º ano. Então hoje nós vamos retomar alguns assuntos e dar continuidade também, ampliando um pouquinho o estudo sobre as mudanças climáticas, o clima de maneira geral, e vamos retomar também um pouco sobre astronomia, mapas celestes e alguns temas relacionados com esses assuntos. Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma aula bastante produtiva e vamos começar. Então, nosso tema, como eu falei, vai ser sobre mudanças climáticas e astronomia. Nós vamos retomar então um pouco sobre o que nós estudamos na aula passada. Então, nós estudamos sobre consumo consciente da água, como é que nós usamos essa água. Vimos que a água ela é finita, ela não é um bem que a gente pode consumir e que nunca vai acabar. Pode acabar sim, porque ela tem uma quantidade no mundo e se nós a usarmos de maneira inadequada, realmente pode faltar água um dia. Nós vimos também a quantidade de água que nós temos disponível no Brasil. Nós vimos que o Brasil tem bastante água em relação a outros países, né? Água potável que pode ser consumida, usada para várias coisas. Nós vimos que no Brasil nós usamos a água principalmente para a agricultura, para a pecuária, né? Plantações e criação de animais. Ela também é muito utilizada na indústria, né? E também para o consumo, né? Das pessoas. Mas essa porcentagem, essa quantidade que as pessoas usam para beber, para cozinhar, para limpar a casa, enfim, ela é uma quantidade menor, né? A quantidade maior é consumida na agricultura, na pecuária e na indústria. Vimos também como a água ela é muito desperdiçada no Brasil, principalmente com vazamentos de água nos encanamentos, tanto da rede, né, de distribuição, como nas nossas próprias casas. Vimos como é que é o consumo da água no mundo. Vimos que os canadenses consomem muita água e países na África consomem muito pouco porque eles têm pouca água disponível lá. Vimos que o consumo ideal por pessoa é em torno de 50 litros, né, por dia e que aqui no Brasil nós consumimos quase 5 vezes mais do que isso. Vimos também sobre a poluição, né, que é uma das grandes causas de deixar a água imprópria para o consumo, para qualquer tipo de uso, e vimos que essa poluição da água ela acontece de várias maneiras, né, tanto com o despejo de lixo, de esgoto nas águas, como também produtos químicos, produtos usados nas plantações, enfim. Então, existem várias formas de contaminação dessa água, né? E vimos também que, com o crescimento do consumo, com o crescimento da população no mundo, a água ela vai ser motivo de disputa entre os países, né? Então, pode haver risco de conflitos em função da água. Então, isso foi o que nós vimos na última aula. Então, agora nós vamos entrar no assunto de hoje. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é mudanças climáticas. O que é mudança climática? Então, mudança climática é alterações provocadas no clima, é mudança no clima de maneira global. Então, podem ser mudanças das temperaturas médias, né, do planeta todo, alteração no regime de chuvas e mudanças que também podem causar mudanças da cobertura vegetal. Então, essas mudanças climáticas, elas mudam a temperatura, pode ser tanto para cima como para baixo, né? Pode tanto aumentar a temperatura como diminuir, e isso provoca alteração nas chuvas, né? Pode diminuir chuva, pode aumentar a chuva, pode diminuir a chuva durante o ano e essa chuva cair tudo de uma vez só, como acontece em alguns lugares, né? E essa distribuição de chuva que pode diminuir ou aumentar pode causar a mudança nas plantas, né? Os tipos de plantas que crescem em determinado lugar. Por exemplo, na Amazônia nós temos a floresta amazônica
com árvores muito grandes. Se lá diminuir a quantidade de chuva, essas árvores elas pode haver uma mudança na vegetação da Amazônia e crescerem lá árvores que não são nativas como aqui do Tocantins, né? Árvores de cerrado, mais baixas, enfim, né? Isso pode acontecer de várias maneiras. E quais são as causas das mudanças climáticas? Existem duas causas principais, são causas naturais ou causas antrópicas. Antrópicas quer dizer que são causadas pelo homem. Então vamos ver mais de perto essas causas aí das mudanças climáticas. Então as causas naturais, elas podem acontecer em razão da quantidade de calor que o nosso planeta recebe do Sol. Então, isso pode acontecer porque a Terra muda a sua órbita em redor do Sol, ou porque o Sol começou a mandar mais calor, né, para o universo. Então, isso pode afetar a temperatura aqui na Terra, e aí isso pode, então, mudar muita coisa aqui. Então, na órbita da Terra, a Terra tem uma órbita que ela vai mudando devagarzinho ao longo do tempo, e isso pode fazer com que ela fique períodos mais próximo do Sol e outros períodos mais longe do Sol, né? E nós estamos agora em um período em que a Terra ela está mudando a sua órbita para uma aproximação um pouquinho maior do Sol, e isso então está acontecendo com que haja uma elevação da temperatura aqui na Terra. Essa elevação ela pode levar milhares de anos até chegar a um pico e depois de novo diminuir e a Terra se caminhar de novo para uma era glacial, como já aconteceu no passado, né, há milhões de anos atrás. Então essas variações na órbita elas são recorrentes, né, só que elas acontecem ao longo de milhares e milhares de anos. Outra coisa que pode alterar o clima também que a gente já sempre ouve na previsão do tempo, que são os fenômenos chamados Laninha e El Niño, que são fenômenos que fazem que as águas do Oceano Pacífico elas esquentem ou esfriem, e isso então altera o clima, por exemplo, aqui no Brasil, mas também em outros países aqui da América do Sul. E uma última causa natural que nós listamos aí pode ser o vulcanismo. Quando um vulcão ou vários vulcões lançam muita fumaça, muita cinza na atmosfera, isso faz com que o calor do Sol não entre no nosso planeta, e aí nós tenhamos uma temperatura mais baixa, né? Isso pode acontecer e já aconteceu há milhares de anos atrás. As causas antrópicas, por outro lado, elas acontecem em função da ação do ser humano. E nos tempos passados, a ação do ser humano ela não era tão forte como ela é agora. Então, hoje, principalmente no século passado, século XX, agora o século XXI que nós estamos, então o ser humano ele tem conseguido, por maus hábitos, por coisas ruins que tem feito, começar a mudar o clima. Ainda há uma discussão muito grande sobre isso, mas a maioria dos cientistas está em acordo que realmente o ser humano está mudando o clima na Terra. Então, uma das principais causas dessas mudanças causadas pelo homem, né, a principal forma como o homem está alterando o clima na Terra é com a emissão de gases que causam o efeito estufa. O que é esse efeito estufa? Então, o ser humano joga gases na atmosfera, principalmente o CO2, que é o dióxido de carbono, e esse gás na atmosfera faz com que o calor entre na Terra, na atmosfera, e ele não saia, ele fique preso. E aí isso faz com que esse calor preso na atmosfera aqueça mais o nosso planeta e ele cause várias alterações no clima. Outra coisa também é o desmatamento da cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal é como se fosse uma camada protetora, ela pega mais calor, recebe mais calor e dá uma sensação de mais frescor na Terra. Sem essa cobertura, o calor também fica mais intenso. E também porque a vegetação ela ajuda, ela
absorve mais água e ela joga devagarzinho mais água na atmosfera, que também ajuda a resfriar o nosso planeta. Além do que, quando o ser humano desmata, ele queima essa mata, essa floresta, essas árvores. Isso faz com que se jogue mais fumaça, mais gases na atmosfera que ajudam, contribuem para o aquecimento global, né? Temos também a poluição atmosférica, né, causada pelas indústrias e outras coisas aí também. As consequências, então, das mudanças climáticas podem acontecer, então, com esse aquecimento, as calotas polares derretem, né, e aí pode acontecer o aumento do nível dos mares, e aí o regime de chuvas também muda, né, e tempestades, furacões, enchentes se tornem mais comuns. E também pode acontecer em outras regiões se tornarem mais secas, né, ou terem enchentes mais intensas. Pode acontecer também, como esse desequilíbrio no regime de chuvas pode fazer com que a vegetação de certos lugares seja extinta e os animais que dependiam daquela vegetação também acabem morrendo em função disso, né? E também para o ser humano, né? Questões de saúde podem ser causadas por esse clima desregulado em função dessa mudança. Agora, então, a gente vai partir para o nosso assunto final, que é a astronomia, né? Então, a astronomia, o que é? A astronomia é a ciência que estuda o universo e os fenômenos que acontecem nesse universo. Então, ela é uma das ciências mais antigas que existem no mundo, e ela tem conhecimentos acumulados desde a pré-história, desde que o ser humano está aí, porque o ser humano sempre olhou para o céu e ficou curioso com isso, né? Essa astronomia, esses estudos, eles sempre eram feitos só com base no olhar do ser humano. Então, aquilo que ele conseguia enxergar no céu, ele fazia, né? E essa astronomia, ela sempre foi moldada pelas crenças das pessoas e ela só foi ganhar mais caráter científico com o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, então, a gente tem hoje um conhecimento muito mais profundo sobre isso. A gente já viu nas aulas passadas, então a gente não vai aprofundar muito sobre isso, sobre instrumentos ópticos que ajudaram a astronomia a crescer cada vez mais, se tornar mais eficiente. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre lupa, que é um instrumento que aumenta o tamanho das coisas, o microscópio, que é usado para aumentar coisas pequenas, células, né, e assim por diante, e luneta, e outro que também era usado no começo, que ela usa duas lentes para aumentar o tamanho das coisas. Então, o próximo instrumento que nós também já vimos nas aulas passadas é o telescópio, que usa lentes de aumento e espelhos, né? E ele é mais eficiente do que outros equipamentos para observar o espaço. E nós vimos que existem dois tipos de telescópios. Um que fica na Terra ou também telescópio espacial. O mais famoso de todos é o telescópio Hubble, que foi lançado no espaço em 1990, mas ele já foi projetado e feito durante os anos 70 e 80. Ele tem uma capacidade de observação muito grande. Ele consegue enxergar, por exemplo, uma bola de futebol a 51 quilômetros. Então, imagina, uma bola de futebol em Porto Nacional, nós conseguiríamos enxergar com o telescópio Hubble daqui de Palmas. A gente também viu um pouco sobre as constelações nas aulas passadas, né? E a gente viu que constelações são conjuntos de estrelas, né, e regiões do espaço onde essas constelações se encontram. Então, constelações é um conjunto de estrelas no céu. E são mais ou menos 88 constelações catalogadas e descritas pelos astrônomos. E elas podem ser classificadas em 4 tipos. Isso depende, então, de onde que elas são avistadas. Por exemplo, as boreais, as constelações boreais, elas são vistas lá na pontinha, no Polo Norte, né? Então, quando uma pessoa lá no Polo Norte olha para o céu, então ele vê essas constelações. As constelações austrais, elas são vistas no hemisfério sul,
Então, lá no Polo Sul, uma pessoa olhando para o céu vê essas constelações. E as zodiacais, que são aquelas mais famosas que a gente viu na aula passada, as constelações do zodíaco, elas são vistas então tanto no hemisfério norte como no sul. E as equatoriais, que são vistas bem no meio da Terra. Uma pessoa no meio da Terra, ali na linha do Equador, olha para o céu, vê essas constelações. Então são esses 4 tipos de constelações que existem: as boreais, as austrais, as zodiacais e as equatoriais. Então a gente encerra essa aula por hoje. A gente pede então que vocês estudem o conteúdo, assistam às aulas, façam as atividades. Quem não pode fazer isso de maneira online, no celular ou no computador, faça isso buscando o material na escola e entregue lá depois para que possa ser corrigido. Então, pedimos que vocês estudem bastante, revejam essas aulas novamente para que isso fique mais bem gravado na mente de vocês. Então, boas aulas, bons estudos e tchau para vocês.